O Yuta foi simplesmente um gênio para elaborar esse plano. A estratégia que ele criou contra o Sukuna colocou o Rei das Maldições em um aperto que só gritando pelo Mahoraga para se salvar. Mas e aí, será que o Sukuna vai ser apagado por esse vazio roxo? Apesar disso tudo, esse capítulo também confirmou pra gente que não, o Yuta não tá no nível do Gojo. Tá bem longe disso, na verdade. Mas relaxa que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo. Fica aqui e bora conversar sobre tudo que tá rolando no capítulo mais recente de Jujutsu Kaisen. E galera, só pra deixar claro, esse aqui é o capítulo 262.2, porque pra quem não se lembra, o último capítulo que tinha lançado foi bem curto por conta da situação da saúde do Akutami. Então esse capítulo aqui é meio que como se fosse a segunda metade do capítulo anterior. E aí com isso, esse capítulo já começa com aquela cena da Rika abraçando o corpo do Yuta, mas logo depois a gente volta pra batalha do Yuta contra o Sukuna dentro das expansões de domínio. O Rei das Maldições tenta acertar um soco, mas o Yuta desvia, segura o braço dele e gira o Sukuna, derrubando ele no chão. O Sukuna até tenta se estabilizar pra revidar, mas logo o Yuta acerta um chute nele que manda ele pra longe. Então o Yuta começa a fazer algumas observações que tiram algumas dúvidas que os leitores estavam tendo nas últimas semanas. Ele fala que a Rika não possuiu esse corpo, então ele não vai poder usar outras técnicas amaldiçoadas além do ilimitado. Mas ele também comenta que de qualquer forma seria impossível usar outra técnica ao mesmo tempo que ele está usando a técnica do Kenjaku. Ele também comenta que desde que o Sukuna perdeu o braço esquerdo, ele não pôde mais lançar o corte do mundo. Agora a única maneira que ele tem de atravessar o Mugen é através da amplificação de domínio. Isso porque os acertos garantidos das expansões de domínio estão se cancelando. O Yuta então fala que por isso a vantagem é dele. Ele avança e ataca o Sukuna. Porém o Rei das Maldições estranha aquele golpe e o Yuta fala que o senso de distância dele foi errado, então ele desvia por pouco de um soco do Sukuna. Enquanto faz esforço para se defender dos ataques do Sukuna, ele comenta que ele tinha considerado isso durante o treino de substituição, mas o corpo do Gojo tem braços e pernas estranhamente longos, e isso daqui faz bastante sentido. Se a gente parar para pensar, o Yuta tem 1,75 de altura, o Gojo tem mais de 1,90, ou seja, uma diferença relativamente grande. Então faz sentido que o Yuta não esteja acostumado com essas proporções e aí ele perca sua noção de distância e do movimento. Ele também comenta que até mesmo a técnica amaldiçoada do ilimitado, que parecia ser toda poderosa e uma perfeição absoluta, é bem mais exigente do que ele imaginava e não dá pra dominar com uma única substituição. Ou seja, ele ainda não se acostumou direito a usar a técnica. A gente inclusive vê isso onde ele tenta usar uma das técnicas do ilimitado, mas falha. E ele chega a comentar que não é de se admirar que os 6 olhos sejam essenciais, mostrando que de fato é uma técnica muito complicada, o que é mais enfatizado logo em seguida. Já que primeiro nós temos um breve momento onde o Yuta se lembra do Gojo falando que ele era o mais forte, se perguntando quanto tempo custa até ele poder declarar aquilo também. E logo depois o Sukuna avança na direção dele com um punho revestido de energia amaldiçoada, pensando que, ao que parece, o Yuta tá tendo problemas com a técnica amaldiçoada indomável do ilimitado, o que reforça que a técnica inata de Satoru Gojo, apesar de ser uma das mais poderosas de Jujutsu Kaisen, também é uma das mais difíceis de se usar. O Yuta consegue defender o soco do Sukuna, porém ele é jogado pra longe, e a gente vê o Sukuna comentando que ele ouviu do Kenjaku que a técnica do Yuta é a cópia. E logo ele entende que provavelmente a condição para essa cópia é fazer com que a Shikigami do espírito da menina consuma parte ou todo o corpo do alvo da técnica amaldiçoada. Basicamente ele já entende aqui que o Yuta precisa que a Rika devore algo de alguém. E aqui tem um detalhe muito interessante, o Sukuna se refere a Rika como um Shikigami. A gente sabe que a Rika Orimoto original se transformou em um espírito amaldiçoado, porém no final de Jujutsu Kaisen 0, a maldição foi desfeita e a alma dela ficou livre. Porém a Rika original deixou essa, entre aspas, Rika pro Yuta, e essa Rika possui a energia e a vontade da original, como se fosse a casca daquele espírito amaldiçoado. E ainda existem algumas discussões sobre o que de fato essa nova ou a atual Rika é. Pode ser que tenha alguma questão da tradução, eu vou esperar sair a tradução oficial para conferir, só que isso daqui estando correto, a gente pode talvez confirmar que essa Rika do Yuta realmente é um Shikigami, apesar de que também tem um detalhe que isso daqui é a visão do Sukuna, né? Mas de qualquer forma, agora voltando pro capítulo, o Sukuna logo entende que a Rika não tá com o Yuta agora por conta da transferência de corpo. Ele se questiona se o Yuta vai conseguir usar outras técnicas, apesar de achar que ele tá tranquilo quanto a isso, já que ele já sabe quais são as outras técnicas do Yuta, e o ilimitado que ele tá usando é só um efeito secundário da técnica do Kenjaku, ou seja, ele só tá com o ilimitado porque ele tá usando a técnica do Kenjaku para usar o corpo do Gojo. Ele já sabe que o Yuta não pode usar múltiplas técnicas amaldiçoadas ao mesmo tempo, então ele chega na conclusão que, tirando o ilimitado, o Okotsu não tem mais nenhuma carta na manga. O Sukuna então se questiona sobre o tempo limite das técnicas amaldiçoadas copiadas do Yuta e o que vai acontecer com ele quando a técnica do Kenjaku acabar. Ele chega a se perguntar se o Okotsu desde o início não estava pensando além dessa batalha, como se ele já estivesse planejando morrer lá, e chega a questionar se o Yuta tá pretendendo usar um roxo irrestrito para se sacrificar e levar o Sukuna junto. Nós temos um breve flashback onde o Gojo fala pro Yuta que a energia amaldiçoada dele é desleixada, e então nós vemos o Yuta falando que com cuidado, uma por uma, ele vai ler as memórias do corpo do Gojo. Enquanto isso ele entoa os encantamentos e faz o gesto de mão para usar o vazio roxo. Essa frase aqui foi muito interessante, porque da forma como o Yuta falou, faz a gente entender um pouco melhor a técnica do Kenjaku. Aparentemente, ao entrar em um corpo novo, ele tem acesso
acesso a todas as memórias de alguém, porém aquilo não vem tudo de uma vez automaticamente, como aquela cena do Light em Death Note. É mais como se ele tivesse acesso àquilo tudo, porém precisasse se concentrar em um determinado tema para poder então receber as memórias sobre aquilo. Não, isso não cria um furo sobre a questão do Kenjaku saber as coisas todas sobre o Getou. Ele pode muito bem ter simplesmente ficado fuçando nas memórias dele, por assim dizer, até entender tudo sobre o Suguru. O Sukuna então avança no Yuta, usa sua mão para impedir que ele continue o gesto do vazio roxo e começa a socar ele, mandando ele para longe. Ele se questiona se o Yuta não entende por que o Gojo usou o roxo daquele jeito no final da luta deles dois, e fala que ele não vai dar abertura pro Yuta carregar o vazio roxo. O Yuta então percebe que o Sukuna tá alerta com as cópias dele, e talvez ele esteja cauteloso com técnicas amaldiçoadas além do limitado, mas ele aposta que o Sukuna já imagina que ele não pode usar duas técnicas amaldiçoadas copiadas ao mesmo tempo. Por isso, mesmo que seja fácil tomar contramedidas contra essa técnica, com o Sukuna dentro do vazio imensurável, ele acha que é possível. Yuta então usa o azul e traz várias coisas que estavam atrás do Sukuna, entre elas algo que aparenta ser um gravador ou um comunicador. Isso não fica muito claro, mas já eu explico por quê. De qualquer forma, de lá de dentro sai uma ordem: não se mova, e nós vemos o Inumaki vomitando sangue. Enquanto o Sukuna percebe que aquilo não é uma técnica copiada, é a técnica original, o Yuta entoa os encantamentos e prepara a técnica do vazio roxo. Como eu falei pra vocês, simplesmente genial. Sukuna já sabia que o Yuta não poderia usar mais de uma técnica ao mesmo tempo, e ainda mais nessa situação, o que abaixa a guarda do Sukuna para um ataque surpresa de uma técnica que ele não esperava, isso gerando a oportunidade perfeita para ele preparar um vazio roxo que, como a gente vê desde o começo da luta do Gojo contra o Sukuna, pode ser um acerto letal contra o Rei das Maldições. Em primeiro lugar, comentando sobre esse gravador barra comunicador, a gente vê o Inumaki vomitando sangue, o que parece ser ao vivo. Sendo esse o caso, teoricamente isso daí é um comunicador, como a gente já viu ele usando a técnica pelo celular. Porém, aquele aparelho claramente tinha os botões de parar, gravar ou então dar play. Toda a estrutura e a tela dele, na verdade, dão a entender que isso daí é um gravador, o que não faz muito sentido com o Inumaki vomitando sangue aparentemente ao vivo. A gente já sabia que a técnica dele funcionava por meio de aparelhos eletrônicos e essas coisas, porém, se isso aqui realmente for uma gravação, essa vai ser uma outra funcionalidade que a gente não conhecia. Mas enfim, tirando isso, a gente entendeu melhor a técnica do Kenjaku, né? E com isso ficou bem claro que não, o Yuta não tá no nível do Gojo, ele não virou automaticamente o Gojo, só tá no corpo dele. Mas é um processo relativamente fácil de compensar. Se a gente for parar pra pensar, o Yuta, entre aspas, só precisa se acostumar com o corpo do Gojo para conseguir lutar normalmente e começar a procurar nas memórias dele para entender melhor as técnicas, entender como ele usava, como ele lutava e assim conseguir adaptar o estilo de luta do Gojo. Teoricamente, com isso ele estaria num nível quase idêntico ao do Satoru, só que isso levaria um bom tempo e pelo que a gente sabe ele só vai ter 5 minutos, a não ser que ele continue nesse corpo após o uso da técnica, coisa do gênero, que eu acho difícil. E convenhamos, a estratégia foi ótima, mas a gente sabe que o Sukuna não vai ser derrotado assim, ou pelo menos é isso que eu acredito, a não ser que tenha algum plot twist no próximo capítulo. E aí entra uma pergunta: como o Sukuna vai sobreviver a esse vazio roxo? Considerando que o ataque vai ser executado corretamente, ele teoricamente deveria ser derrotado com isso. Aí entra a questão: ele vai conseguir desviar de última hora? A Uraúme vai aparecer, quebrar a barreira do domínio e assim o Santuário Malevolente vai atacar o Yuta? Ou o Rei das Maldições pode apostar em alguma outra estratégia malevolente que a gente não sabe? De qualquer forma, tô muito ansioso pro próximo capítulo. Essa batalha do Yuta contra o Sukuna tá ficando muito mais interessante agora. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, como que vocês acham que o Sukuna vai se safar dessa. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.